professor! Neste curso, nós trabalharemos o percurso didático para o estudo dos textos em língua portuguesa. E eu gostaria de começar propondo que você crie aí na sua mente uma imagem. A imagem de um pudim de leite condensado. Mas não qualquer pudim de leite condensado. Este pudim de leite condensado. O mais delicioso, o mais gostoso. E você, de dieta, você separou esse pedaço de pudim de leite condensado para você degustar numa tarde de domingo. Coloca o pudim ali na mesa e fica observando, admirando, comendo com os olhos. E você fica ali, você e o seu pudim, nesse contato quase que íntimo, leva o garfo para pegar assim a primeira garfada do seu pudim, quando de repente você lembra, a janela da cozinha está aberta e ela entra. Ela que você odeia, você mulher como eu, uma mosca varejeira, dessas bem nojentas, que gostam do lixo, da podridão, ela entra pela janela e mergulha nele, no seu pudim de leite condensado. O pudim que você comprou com tanto carinho, que você ficou na salada a semana inteira para poder degustá-lo no domingo. E ela vasculha todos os caminhos do seu pudim. E você fica ali observando aquela cena sem poder fazer nada. E agora? Esse não é um curso de matemática, mas pense comigo. Quantos por cento ali naquele alimento é pudim? Provavelmente uns 99%. E quantos por cento é mosca? Menos de 1%. Teoricamente é pudim ou mosca? Eu espero que você não coma o pudim depois dessa ilustração tão nojenta. Mas fica a reflexão. Na prática, a teoria é outra? Esse é o título do nosso módulo. É isso que vamos pensar, mas não falaremos de moscas e pudins, nós vamos falar de língua portuguesa. Na prática, a teoria é outra? Observe agora essa cena. Veja só, essa coruja representa um professor na segunda-feira. Você já deve ter visto essa imagem nas redes sociais. Uma coruja bem bonita, aplumada assim, com o seu chapeuzinho. E a outra coruja toda descabelada, o professor na sexta-feira. O que isso te diz, professor? Na prática, a teoria é outra? Será que o magistério, essa profissão tão linda, essa missão de ensinar, vista com utopia pelos poetas, pelos pensadores, é algo tão árduo, tão sofrido, que seja retratado assim? Nós estamos aqui para refletir sobre o que nós devemos ensinar em língua portuguesa. Como ensinar língua portuguesa e por que ensinar língua portuguesa. E o mais importante, integrar teoria e prática. Eu sei que você já deve ter participado de cursos formativos que ficou ali muito no blá blá blá. Ficou muito na teoria, sem se atentar para uma prática de sala de aula. Nós hoje temos na educação, não apenas na educação adventista, mas na educação brasileira, muitos problemas. E hoje buscaremos, por meio da formação, soluções para esses problemas. E pensaremos juntos. Há um poema de Fernando Pessoa, um grande poeta português, que diz assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre para os mesmos lugares. É o tempo da travessia e se não ousarmos fazê-la, nós teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É tempo de mudar, é tempo de se aperfeiçoar, de contemplar a teoria integrada à prática. Vamos pensar agora na base da língua portuguesa. Houve um professor que foi um pioneiro da linguística, Ferdinand de Saussure,
um mestre genebrino. Ele escreveu um livro muito conhecido nas academias, nos cursos de letras e de pós-graduação também, mestrados e doutorados pelo Brasil. Chama-se Curso de Linguística Geral. E nesse curso de Linguística Geral, ele teorizou quais seriam os pilares da língua, para que serve a língua, por que você ensina para os seus alunos a língua portuguesa. E ele pensou o seguinte: a língua, ela serve para 3 coisas. Expressão do pensamento, instrumento de comunicação e também uma forma de interação com o outro. Existem outros conceitos também importantes que nós vamos contemplar neste curso. A linguagem. O que é a linguagem? A linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações. É uma atividade social e interativa. Existe um outro teórico, e eu falarei de teóricos, professores principalmente, porque eles sabem que na prática a teoria às vezes pode ser outra sim. Esse teórico, Alberto Mangel, ele escreveu um livro espetacular, Uma História da Leitura. Coloca uma história da leitura porque ele entende que cada pessoa pode ter a sua história de leitura. E ele diz que além da língua, da linguagem, que é essa capacidade do ser humano, nós temos uma outra capacidade fundamental, que é inerente ao ser humano, a imaginação. E é por isso que eu comecei esse curso propondo que você imaginasse, porque você, esse ser humano perfeito que Deus criou, tem essa capacidade de imaginar, de criar coisas na sua mente. Esse mesmo teórico diz que no momento que você abre um livro e você lê para o seu aluno, você proporciona a ele a criação dessas imagens mentais. E isso também forma sinapses, conexões cerebrais. Em outras palavras, o seu aluno vai ficar mais inteligente. Você, lendo histórias, também ficará mais inteligente. E, consequentemente, será uma pessoa melhor, um professor melhor. Um outro conceito que nós vamos contemplar neste curso é o conceito de texto. O que é texto? Texto é uma unidade de sentido e de interação. E por que de interação? Porque eu posso ler um texto, você pode ler, mas a minha experiência será diferente da sua. Cada experiência literária é única. O texto também está organizado em diversos gêneros textuais, vinculados a leituras e escritas significativas. E o que seria a compreensão? Essa palavra que tanto usamos, falamos também em interpretação textual. A construção é uma atividade de construção de sentido, que integra o contexto de produção e recepção do texto. E é por isso que quando você olha um livro infantil, ainda que você não o tenha aberto, você sabe que ele foi direcionado a crianças. Porque existem pistas, a começar da capa, que te levam a inferir isso. E o gênero discursivo? Muito se fala em gênero textual e gênero discursivo. Qual seria a diferença? Será que é a mesma coisa? Alguns teóricos, como o professor e pesquisador Marcuski, da Federal de Pernambuco, acreditam que a gente não precisa ficar se debruçando sobre essas diferenças, textual e discursivo, porque, na verdade, você deve contemplar o texto e o contexto, ou seja, na sua leitura, na sua prática de linguagem na sala de aula, você deve contemplar o discurso, texto mais contexto. Mas outros teóricos se debruçam no gênero textual de forma mais pontual. E qual que seria essa diferença entre gênero textual e gênero discursivo? Você vai descobrir nesse curso de forma mais profunda. Mas agora eu vou dar um gostinho para você. Segundo Bakhtin, que também é um teórico que pensou sobre linguagem e educação, ele diz que o gênero discursivo ele tem 3 partes. O tema, a forma composicional e o estilo. E ele constitui uma ação social. E o gênero textual? O que seria gênero textual? Ele se atém à materialidade linguística. Seria a interpretação do texto. Você se ater ao texto ali, sem fazer tantas pontes, sem ter uma despreocupação com o contexto.
Mas o que dizem os documentos oficiais do MEC sobre o que deve ser estudado em língua portuguesa na sala de aula? Os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, da década de 90 ainda, dizem que o texto é a unidade básica de ensino. E o objeto de ensino? Os gêneros discursivos. Ou seja, é preciso contemplar o texto em si, mas também pensar em contextos. Nós contemplaremos também nesse curso sobre os eixos temáticos, que é um percurso de estudo dos textos, começando da contextualização, passando pela tematização, enunciação e textualização. Mas antes, vamos entender com um exemplo como que seria essa questão do discurso. Preste atenção. Você já deve ter visto essa imagem. É uma flor no asfalto. Uma flor que desabrochou no asfalto. E talvez a legenda seja essa que eu vou falar aqui. Floresça onde estiver plantado. É uma frase muito bonita. Perto dessa imagem constitui-se um enunciado, porque há um contexto ali. Mas para mim, na minha vivência, na minha história de leitura e interpretação, houve um sentido muito especial com esse enunciado. Eu comecei na escola adventista em Anápolis. Eu moro em Goiânia. E Anápolis é uma cidade perto de Goiânia, mais ou menos 1 hora de viagem. E quando eu comecei, eu viajava todos os dias, os 5 dias de trabalho da semana, de segunda a sexta, para Anápolis para lecionar. O primeiro ano, só alegria. O primeiro ano de magistério é a corujinha lá toda chique e emplumada. O segundo ano, no terceiro ano, eu já ficava pensando, por quê? Por que não me trazem para Goiânia? Porque eu preciso viajar todos os dias. Eu já estava um pouco desanimada e cansada. Mas um dia, a coordenadora fez um cartaz e colocou na sala dos professores. E nesse cartaz não havia nenhum desenho, mas estava escrito o seguinte: floresça onde você estiver plantado. Ela não estava falando, ela não estava pretendendo, com aquele cartaz afixado naquele contexto, na sala dos professores, ela não estava pensando em uma flor desabrochando no asfalto. Ela estava querendo motivar os professores. E para mim teve um significado muito especial, porque eu entendi que era naquela escola que eu deveria fazer a diferença. Naquela escola que eu deveria desenvolver os meus dons. Deveria aplicar o que eu aprendi na faculdade. Integrar teoria e prática. Naquele momento, para mim, na prática, a teoria foi outra, porque a prática foi melhor que a teoria. Nas próximas conversas nossas, nós aprofundaremos sobre o percurso dos eixos temáticos. Mas pense nisso. Qual é a sua missão? Por que você ensina língua portuguesa?